Capítulo 2. Cinemática. Conceitos básicos. Trajetória e posição escalar. Trajetória é o caminho determinado por uma sucessão de pontos por onde o móvel passa em movimento em relação a um certo referencial. Na figura, P1, P2, P3 até P7 representam as sucessivas posições ocupadas pelo móvel correspondentes aos instantes T1, T2, T3 até T7. A curva obtida com a união das sucessivas posições ocupadas pelo móvel é denominada trajetória. Observe a figura ao lado. A lâmpada que se destaca do teto de um vagão em movimento com velocidade constante sobre os trilhos cai de forma retilínea em relação ao vagão e, ao mesmo tempo, apresenta trajetória parabólica em relação aos trilhos. Da mesma forma que concluímos que movimento e repouso dependem do referencial adotado, a trajetória assumida por um corpo em movimento também pode ser vista de maneiras diferentes por referenciais diferentes. Espaço ou posição escalar S. Orientando-se uma trajetória e escolhendo-se um ponto que sirva como origem, o nosso referencial, para marcarmos, medirmos distâncias, podemos definir a posição do corpo S na trajetória pela distância à origem, acompanhada por um sinal que se relaciona com o sentido escolhido. Acompanhe a figura. Esta posição é chamada espaço S. O sinal do espaço não depende do sentido do movimento do corpo. Ele está relacionado com o sentido da trajetória e, evidentemente, com a posição que o corpo ocupa na trajetória. Variação de espaço, ΔS. Quando o móvel, corpo em movimento, muda de posição, ele sofre uma variação de espaço ΔS, definido como a diferença entre os espaços final S e inicial S0, no intervalo de tempo considerado para a variação da posição. ΔS igual S menos S0. Distância percorrida, D. Imagine agora uma situação em que um ponto material inverte o sentido do seu movimento sobre a trajetória. Na figura seguinte, inicia seu movimento no ponto P1, vai até P2 e finaliza o movimento em P3. A variação de espaço ΔS ainda é a distância entre o ponto inicial e final do movimento. Porém, a distância efetivamente percorrida, D, corresponde à soma de todas as distâncias, P1, P2 e P2, P3, evidentemente maior que ΔS. Assim, fique atento ao que é pedido para calcular: se a variação de espaço ΔS ou a distância percorrida D. Espaço escalar e espaço vetorial. Existe uma diferença entre deslocamento escalar e deslocamento vetorial. O primeiro é a distância entre a posição final e a posição inicial medida sobre a trajetória. Já no segundo, essa distância é medida em linha reta. Veja o exemplo. Um móvel sai de A, vai até B e de B ele prossegue até C. Determine, letra A, o deslocamento escalar, letra B, o deslocamento vetorial. Respostas. Letra A. O deslocamento escalar é a soma das distâncias percorridas entre A e C, portanto, 7 metros. B. O deslocamento vetorial é o comprimento do vetor que liga diretamente A e C, portanto, 5. Resumindo, a variação de espaço ΔS é a diferença entre os espaços final S e inicial S0 no intervalo de tempo considerado. ΔS é igual a S menos S0. A distância percorrida D corresponde à soma de todas as distâncias efetivamente deslocadas pelo móvel, podendo ser igual ou maior que o ΔS, dependendo se o móvel inverte ou não seu movimento na trajetória. O deslocamento escalar é medido sobre a trajetória, enquanto que o deslocamento vetorial é medido em linha reta, podendo ser igual ou menor que o escalar. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta.
Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Pois bem, encerramos mais uma parte do estudo dos conceitos básicos de cinemática. Um abraço.